Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso congresso online, sejam bem-vindos. Hoje atrasamos um pouquinho para dar início. Tá cortando, Dri, ou tá cortando a imagem. Atrasamos um pouquinho porque tivemos todos os problemas técnicos possíveis. Começamos o dia exercitando a nossa inteligência emocional, por isso aí o nosso atraso. Vamos aguardar um pouco, porque o pessoal estão entrando agora, enquanto isso a gente vai tentando resolver os problemas aqui. Será que é bom? A imagem. Bem. Perfeito. Tá. Obrigada. Então, hoje nosso tema é as competências gerais da BNCC. Tá normal. Era aqui o problema. Então, as competências gerais da BNCC. Mas antes, eu gostaria de colocar um vídeo para vocês ouvirem, assistirem, que é uma homenagem para a gente começar o dia um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais devagar, embora às vezes a gente sabe que nós planejamos, né? Planejamos as coisas e às vezes não sai como o planejado. E aí é hora de parar um pouquinho, né? Deixar a pressa passar e nos alinharmos de novo. Então, esses foram alunos de vocês, né? Eu sei, acho que passou aí por vários, e com carinho eles prepararam isso ontem, depois do cansaço de todo um dia, né, inclusive de estágio. Eles estariam aqui hoje, o Dani está aqui, mas a Débora não pôde estar por conta do estágio. Mas fica aí a participação deles. Pode colocar. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só devo a certeza de que muito pouco eu sei ou não sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Oh, o velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, e estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo um dia, todo mundo chora, um dia de encher, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor
paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Ando devagar, que já tive pressa, e levo sem sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, vocês gostaram? Muito bom, né? Muito obrigado, Daniel. Dani, que está aqui sendo de tudo, né? Participa aqui com a gente e sem ele nós não conseguiríamos estar transmitindo dessa forma. Então, muito obrigada a Débora, Daniel, pela participação. Muda nosso dia, né? Ouvir uma voz tão linda, né? Ouvir esses talentos. Falei muito na última live com os professores de educação física, por ter sido o dia deles, um dia antes, e hoje eu quero falar um pouquinho com os professores de arte, porque essa nossa cidade tem muitos talentos, não é mesmo? E isso é muito bom. Lembrando que isso nos reforça a importância da arte, como a arte é importante. Como a arte é importante. Os imprevistos. Hoje o mundo está conspirando a nosso favor, sim, né? E aí, então, nós vamos falar dessas competências gerais da BNCC. O que é competência? Seria, a grosso modo, vamos dizer assim, o saber fazer. São valores, habilidades, atitudes para a vida e para o trabalho. É isso que a BNCC espera quando colocou as competências gerais. Então, nós sabemos que a BNCC, ela tem lá toda a sua estrutura. Berçário, dá para desenvolver essas competências lá do berçário? Sim. Dá para ser da mesma forma que com os maiores, com os menores? Não, por isso que é gradual. Então, só que é muito importante começar no CMEIs, começar na educação infantil, começar com o berçário, com os pequenos. E claro, cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua, né, própria de cada idade, peculiar de cada idade. E isso faz toda a diferença. Quanto antes começa a ser trabalhado, mais vai conseguir ser desenvolvido, mais ser aprofundado, mais aprimorado. Ou seja, se começa lá na educação infantil, então já chega com algumas competências desenvolvidas no ensino fundamental, que vai ser mais fácil aprimorar. E aí, quando saímos do ensino médio, se espera que essas competências, da maneira como está aqui, já tenham sido desenvolvidas. Porém, nós sabemos, e olhando para essas competências, que são competências que nós vamos deixar continuar desenvolvendo o resto da nossa vida. Então, a proposta que eu tenho hoje para vocês é de uma discussão sobre a BNCC, sobre essas competências gerais, mas olhando também para a nossa vida, para as nossas competências, para como nós estamos desenvolvendo essas competências aqui também. Por quê? Porque, principalmente na área das tecnologias digitais, né, a competência 5, nós estamos em desvantagem por conta do nosso histórico, da nossa época que nós nascemos. Por quê? As crianças que nascem hoje já nascem imersas nesse mundo tecnológico, digital. Nós nascemos numa época analógica, não é mesmo? Então nós temos mais dificuldade para aprender, para utilizar, para nos sentirmos seguros, embora que nós temos nos desenvolvido bastante, só que nós não fazemos isso com a mesma facilidade, né? A não ser que quem já trabalha na área, que já desenvolveu por conta do trabalho.
Mas as competências, assim como tudo na vida, vai dos exercícios, né? Vai de acreditarmos. Então eu sempre falo, a criança, quando nós aprendemos a andar, ninguém começou a andar já sabendo andar, não é mesmo? Nós sempre, quando começamos a andar, caímos muito. O pessoal aí do CEMEIS, né, melhor que ninguém, pode falar disso pra gente. Quantos tombos? E se não forem os tombos, nós não andaríamos. Então, se a gente quisesse começar a andar já certinho, né, sem ser aquela coisa toda desengonçada, bonitinha que é, sem cair, não iríamos. Então, sem erro, não tem aprendizagem, não tem desenvolvimento de competência, não tem desenvolvimento de habilidade. Então, a ideia é justamente usar isso na vida, usar isso no trabalho, usar isso no nosso dia a dia. Então, fica esse convite para nós olharmos para nós mesmos, né, e como está esse desenvolvimento das nossas competências, certo? E qual que é a primeira competência? A primeira competência é a do conhecimento. Ela vai perpassar todas as outras. Por quê? Porque, por exemplo, para argumentar, aqui está lá a sétima, por exemplo, se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir fazer isso. Então, assim, como nós já trabalhamos com a implementação da BNCC no dia D, depois um curso de 30 horas, e já foi abordada essa questão das competências gerais, eu não quero fazer essa mesma discussão teórica, né? Então, a proposta é a gente fazer, por conta do tempo também, que para fazer uma discussão aprofundada nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas eu quero fazer essa discussão que a gente vai relacionando com o dia a dia. Então vocês estão convidados a colocar aqui as suas tudo que vocês quiserem, né, comentar a respeito para ajudar na discussão. Não consigo acompanhar no chat, mas assim, vocês conseguem acompanhar. Eu consigo um pouquinho depois, eu consegui tirar print da última. Quero agradecer tudo que vocês colocaram. Muito obrigada mesmo, de coração. Li todas as respostas também do nosso questionário no formulário e quero agradecer todo o carinho, né? Todo o carinho que vocês demonstraram. Muito obrigada mesmo. E depois eu quero comentar a respeito de um pedido que me foi feito num dos questionários. Se eu me esquecer, vocês me recordem, por favor, tá bom? O volume ainda tá baixo, como tá? Isso, então vamos interagindo aqui. Teve uma pessoa que falou que gostou da mesa, e aquilo que eu comentei da última vez. Nós levamos um pouco daquilo que aprendemos na nossa convivência. Então, antes de começar essa reflexão sobre o conhecimento, eu queria, né, que vocês pensassem um pouquinho em qual marca vocês estão deixando nas pessoas. O nosso conhecimento não se dá só através dos livros, mas através das nossas interações também. Então, quando eu coloquei na quarta-feira uma flor na mesa, tal, na hora eu lembrei de uma pessoa que eu trabalhei, que ela falava muito, né? Vamos deixar o ambiente mais bonito, é preciso, faz toda uma diferença nessa questão de repente colocar uma flor, uma música. E então, o que acontece? Depois de muitos anos, eu ainda lembro da pessoa em algumas coisas que eu adquiri para minha vida, como hábito no meu dia a dia. E aí eu te convido a pensar, qual marca, quando daqui, por exemplo, eu comentei que eu tenho 20 anos já de prefeitura. Daqui 20 anos, quando alguém olhar para vocês, depois de 20 anos, qual você acha o que a pessoa aprendeu com você através das suas atitudes, através das suas habilidades? O que você acha que vai ficar marcante, que a pessoa vai falar assim, olha, isso aqui eu lembro dessa pessoa. De repente,
um filme, uma música, um jeito de organizar, uma coisa do dia a dia. Eu queria te convidar a anotar aí qual que é a sua característica que você acredita que as pessoas que convivem com você hoje, principalmente no local de trabalho, daqui a 20 anos, o que ela falaria. Olha, quando falar, ai, que Daniel, que Vanessa, que Denise, aquela que, né? Ou que coisa que a pessoa vai pegar, que ela vai fazer, que ela vai lembrar de você. Então, anota aí. Depois você faz uma prova, um teste, comentando com algumas pessoas que você convive, perguntando o que é marcante, qual a sua característica marcante, o que você passa, o que a pessoa de repente aprendeu com você que ela não vai esquecer. E aí você vê como que está a sua percepção, o seu autoconhecimento. Às vezes nós achamos que passamos uma imagem e passamos outra, às vezes até melhor do que a gente esperava, porque nós às vezes somos muito críticos mesmo conosco. Então isso ajuda a nos autoconhecer, certo? Então o conhecimento, o aluno reconhece a importância da aprendizagem e reflete como ocorre a construção do conhecimento. Uma das coisas que é muito importante hoje, nesse mundo digital, são o quê? Avaliar as informações que nós recebemos. Por exemplo, é muito fácil acessar informação hoje em dia, muito fácil, na internet, até problema de saúde, às vezes a gente está com resultado de exame, coloca lá no Dr. Google, e aí o que acontece? Nós encontramos um monte de informação. Para lidar com o conhecimento hoje, nós precisamos também saber diferenciar qual fonte é confiável, qual não é. Então, principalmente nas pesquisas, nós temos que ensinar os alunos a pesquisar, mas ensinar também a pesquisar em sites confiáveis. Então, como que é confiável? Como que eu vou saber se é confiável ou que não é? Quando desconfiar de uma informação? Onde buscar as informações confiáveis? Então, isso vai ajudar a desenvolver essa competência do conhecimento. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, quantas vezes eu já caí, tantas outras pessoas já caiu em alguns que transmitiu, né, uma mensagem, um link que era um fake. Então, assim, todos nós, acho que já aconteceu isso. É uma competência que pra gente hoje é muito difícil. No tempo que éramos criança, era uma coisa que, nossa, tá escrito no livro, tá escrito no jornal, a gente achava que era verdade absoluta. E realmente era um pouquinho mais tranquilo, embora que nunca foi verdade absoluta, de jeito nenhum. Mas era um pouco mais tranquilo, né? Hoje tá bem complicado a gente saber qual que é a informação verdadeira. Ao mesmo tempo tem informações, inclusive, contraditórias. Contraditórias, certo? Então, buscar as fontes confiáveis. Eu estou me desenvolvendo nessa competência? Eu estou dando dicas para os alunos a respeito disso? E outra coisa, nessa competência é buscar aprendizagem. Sabe aquele aprender a aprender? Conseguir buscar essa aprendizagem sozinho, ter um pouquinho de autonomia para buscar esse conhecimento? Então é outra coisa que nós vamos fazer o resto da vida. Só que o que a BNCC nos pede? Que nós possamos desenvolver isso para que o aluno, quando saia do ensino médio, e quando sai do ensino médio, não é porque ele pode desenvolver só lá. Não, tem aquilo que eu disse, tem que começar ao longo, é contínuo. Então vai aperfeiçoando, vai aprimorando, vai aprofundando de acordo com a idade, com a capacidade de cada um de desenvolver um pouco mais daquilo. E hoje, com certeza, nós aprendemos muito com os nossos alunos também, não é? O segundo é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, é desenvolver o raciocínio, o questionamento, a análise crítica, a busca por soluções criativas e inovadoras, explorar ideias, criação de processos de investigação, solucionar problemas, porque qual que é a função, principalmente da ciência?
solucionar problemas. Não é isso que está todo mundo esperando hoje, uma vacina para conter a pandemia? E vem da onde? Vem da ciência. Claro que vem de Deus também, da iluminação de Deus, mas vai vir ali, né, a vacina através da ciência. Então, para isso precisa o quê? A busca por soluções inovadoras. Por quê? Porque é um vírus que não tem, é uma coisa nova, tinha lá o coronavírus, mas agora é um novo coronavírus, é diferenciado, a vacina não vai servir, aqui já existe, né, que os animais já são vacinados. Então, como está essa nossa capacidade de questionar, esse questionamento, o raciocínio, a busca por soluções e a criatividade, né, nessa busca por soluções. A interpretação de dados também. Esses dias eu estava assistindo uma live inclusive sobre a pandemia mesmo. E aí era uma apresentação bem técnica sobre a situação que está. Então tinha muito gráfico. E aí eu comecei a perceber no comentário que as pessoas estavam muito bravas. Por quê? Porque não era nada assim tão difícil que não desse para entender, mas o pessoal estavam reclamando porque tinham dificuldade. Não, a gente não quer saber de números. Só que assim, a intenção da live era justamente apresentar a situação e para justificar com base científica nos estudos de estatística, eles estavam demonstrando os números. Talvez a pessoa que estava apresentando não estava conseguindo colocar aquilo com uma linguagem um pouco mais tranquila, essa interpretação dos dados que elas estavam fazendo. Então, tem pessoas que se não tiver alguém que interprete uma tabela, uma coisa que às vezes seja simples, não consegue entender aquele conteúdo que está sendo transmitido. Não é? Olha, a Vanessa hoje está com cara de Alice no País das Maravilhas. Aí a Vanessa é a nossa versão Cortella. Boa essa. Então, e é isso. Quem dera, né? Quem dera. Como estamos, então? Nós conseguimos pegar um gráfico e analisar, e eu tenho feito isso em relação ao Covid, porque depois de perceber tantas informações contraditórias e tantas coisas por trás, ultimamente eu ando olhando as notícias só essa questão dos números. Por ali eu faço a minha leitura. Então, nós precisamos desenvolver essa habilidade, né? Não só estou usando os gráficos como um exemplo, mas porque é um dos exemplos, mas principalmente essa questão da solução inovadora, certo? E eu sempre gosto de usar como exemplo, inclusive, quem já foi criança, você já fez, Dani? Cola de farinha? Já, olha, ele é bem mais novo que eu. Porque é uma solução inovadora, sabe aquela história? Quem não tem cão, caça com gato? Então, nós fizemos muito isso na nossa infância, de repente não ter aquela situação mais propícia, e aí nós fazemos o quê? Resolvemos com aquilo que tem, não é? Vamos resolver com o que tem. E aí desenvolvemos a nossa criatividade. Então, uma coisa, a gente volta. Então, a condição que se vive também faz a pessoa desenvolver competências ou não. E algumas dificuldades, como nós falamos do bambu, lembra da história do bambu? Aqueles nós, são pelos nós que o bambu não se quebra. E são as dificuldades que muitas vezes vai desenvolver não só as nossas competências emocionais, mas as nossas competências criativas, as nossas competências de buscar o conhecimento, que já está ali às vezes dentro de nós e até adormecido. Então essa capacidade de questionar, assim, de ver os dois lados, é isso. O repertório cultural é outra questão muito importante. Nós conversamos com muitas pessoas hoje que que não tem um interesse em estar buscando um repertório cultural, porque talvez isso foi muito pouco trabalhado, ou talvez conviveu com pessoas que não teve a sorte de conviver com pessoas que tinham essa
isso para passar, esse interesse pela arte, interesse pela música, interesse por manifestações artísticas e culturais. Então, isso nós transmitimos, nós aprendemos muito. Eu lembro que eu comentei no curso que eu estava ministrando até esses dias, acabou agora em agosto, que assim, muito da arte eu aprendi depois que eu fui coordenadora, quando a gente resolveu trabalhar com os próprios colegas de trabalho, né? Até que depois nós conseguimos a ajuda aí dos professores para ministrar junto o curso, e nós fomos aprendendo muito da história da arte. Então é preciso, para gostar, é preciso conhecer. Vocês já conseguiram gostar de alguém que vocês não conhecem? Não tem como, né? Às vezes nós conhecemos alguma pessoa de longe, ai que pessoa chata, que pessoa metida, que pessoa isso. Só que depois que você conhece de perto, você vê que não é bem aquilo. E você começa a gostar de uma pessoa que às vezes você tinha antipatia sem conhecer. Por quê? Porque é preciso conhecer. Então é a mesma coisa com a arte. Então muitos não gostam, né, de coisas da arte. Não falo só as obras, todas as manifestações artísticas. Por quê? Pela falta de conhecer. E é preciso conhecer para ter esse senso de identidade, com qual eu me identifico. O respeito e curiosidade também com outras visões de mundo. E aí, se eu não conhecer, eu também não vou respeitar. Então, por mais que tenha, o funk mesmo sempre causa muita discussão, né, nas nossas formações, por conta dos tipos de letra, né? Então, assim, são coisas que nós precisamos conhecer, inclusive para gostar ou não. Nós não temos que gostar de tudo, mas nós temos que respeitar, entender que cultura... Antigamente tinha muito essa questão. A pessoa, não sei se vocês já devem ter ouvido falar o termo, essa pessoa é tão culta, essa pessoa aqui não tem cultura. Cultura é uma coisa que todo mundo tem, só que tem a diversidade cultural. Isso faz... Quando a BNCC traz que nós precisamos trabalhar essa diversidade cultural, é justamente para trabalhar o respeito. Se eu não trabalho a diversidade cultural, se eu não consigo respeitar a diversidade cultural, eu não vou conseguir desenvolver a competência 10, que é a última que nós vamos comentar. Então, assim, muitas das competências, uma depende da outra. Uma coisa que eu queria chamar a atenção nessa questão da competência 3, o repertório cultural. As nossas festas regionais. Então, temos que tomar muito cuidado quando trabalhamos as datas comemorativas para não ficar só uma coisa assim, vou fazer por obrigação. Às vezes nós fazemos lá porque já está no calendário, mas realmente aquilo que é cultural, um conhecimento cultural, acaba não sendo desenvolvido. E aí? Como fica? Né? Será que, olhando para as nossas festas, nós estamos repetindo sempre o mesmo, ou estamos inovando com criatividade e trazendo realmente elementos da cultura? E para isso nós precisamos estudar e entender a cultura. Então, se nós olharmos para as festas juninas escolares, né, meu amigo professor de arte que sempre comenta isso, o que a gente faz na escola muitas vezes não é a festa junina escolar, muitas vezes não tem a ver nada com a festa junina que realmente acontece. Então, será que nós não temos que repensar? Também outra coisa, tomar cuidado com os preconceitos que a gente passa. Então, nós discutimos muito isso no nosso último curso, referente à questão de que, da forma como nós conduzimos, muitas vezes, pode gerar preconceito no aluno. Então, olhando para a nossa realidade aqui, olhando para a nossa história, né, nossa região, então a nossa festa junina realmente é uma cultura mais, pensando que isso é resgatar a cultura, né, como acontecia antes, é sim muito voltado para a roça, para o campo. Então, qual que é a sugestão? Vamos valorizar o homem do campo. E como o meu amigo Jorge comentou, quando as pessoas iam nas festas, né, que nós reproduzimos na festa junina, por mais que iam simples, né, como minha mãe falava que ela era solteira e ela tinha 2 vestidos, um sábado ela ia com um, no outro sábado ela ia com o outro.
Isso não era só ela, muitas pessoas acontecia isso. O que acontece? Mas eles iam bem arrumados, né? E aí nós colocamos lá um remendo, por quê? Porque é a tradição. Um monte de pinta, os dentes podres. Então, de repente, é a hora da gente pensar, senão, será que precisa disso? Né? No Sul, por exemplo, as festas juninas, eles trabalham muito a questão da ancestralidade, de como era. E aí, lá são aquelas roupas, né, super elegantes. Por quê? Porque é a cultura de lá. Eu esqueci o nome que tem o traje ali, que nós comentamos há pouco tempo, eu me esqueci, mas são totalmente diferentes do que a gente trabalha aqui. Não tem nada a ver com as roupas remendadas, né, a calça rasgada, tal. Então, precisamos repensar um pouquinho isso, né, como estamos trabalhando e repertoriando os nossos alunos. E o nosso próprio repertório. Como eu vou trabalhar a cultura, fazer o aluno gostar de cultura, se eu não gostar, se eu não me envolver, se eu não conhecer? Como a Rosângela está falando aqui, o conhecimento muda a nossa visão. Muito boa a colocação. O Jorge, como que eu citei, a festa junina na escola é um verdadeiro show de estereótipos. Então, é isso que nós precisamos mudar. E para isso nós precisamos estudar, investigar a cultura para conseguir mudar. E a valorização do homem do campo, que é uma coisa que desde a formação com os gestores já tem sido implementado mais nas escolas, e isso é muito legal. E a festa junina é uma época que a gente dá para fazer muito isso, que tem tudo a ver com a nossa região. O Eduardo está falando que eu até entendo a caricatura caipira, desde que a criança entenda o conceito de caricatura e o exagero, ainda como homenagem, mas se não trabalhar isso, vira preconceito. Sim, porque teve uma avó mesmo que comentou em uma das nossas reuniões online que a criança não queria se vestir de caipira e fazer o vídeo porque ela achava feio. Então, precisa ser feio, precisa... De repente, dá para ser uma coisa muito... que a criança acha interessante, e essa coisa de pintar o dente, algumas crianças não vão aceitar mesmo. Por quê? Porque não entende essa noção de caricatura, bem isso que o Eduardo colocou. Quero cumprimentar as pessoas também da Escola Municipal Ivan Júnior Lima Barbosa, de Presidente Prudente, que eu percebi que tem, não sei hoje, mas eu vi aí nas outras lives, várias pessoas de lá. Então, sejam bem-vindos. Obrigada pela participação. Hoje devemos tomar muito cuidado com a apropriação cultural. Isso, resgatar a nossa cultura com valorização. Isso mesmo, parabéns pela participação, assim vocês vão me ajudando. Muito bom. E outra coisa, a questão da diversidade também, que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes nós pegamos muito... um elemento só, ou só as obras, ou só, sabe? Então tem que envolver tudo, teatro, música, dança, né? Essa diversidade de expressão da arte. Aí o quarto, eu acho que isso aqui está com uma troca aqui de ordem. Vou falar da competência digital, tá? Reconhecer o domínio do universo digital, o uso qualificado e ético das diversas ferramentas. Uma outra coisa que a gente discutiu muito, e assim, juntando com a questão dos direitos de aprendizagem, do explorar. O que deixa mais fácil para as crianças do que para nós é buscar, desenvolver, utilizar essas habilidades, essas competências. Por já nascerem imersos nesse mundo digital, isso fica muito mais fácil para elas. Nós fomos criados, não sei quem é mais novo, mas o controle da televisão, muitas vezes a gente não podia usar. Então nós temos um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. E eu brinquei muito no curso que nós usamos, que nós precisamos fuçar,
no curso que nós terminamos agora. É o termo que a gente usou para explorar, né? Um termo mais para brincar mesmo. Por quê? Porque muita coisa que nós temos que usar da tecnologia já vem ali dentro da própria tecnologia a orientação. É só a gente seguir, ler. Embora que também tem muitos tutoriais tal que ajudam, mas nós temos muito medo e às vezes a resposta está ali e a gente fica travado, né? Hoje mesmo meu notebook travou o teclado e ele tem essa mania de bloquear o teclado e tem que apertar 3 teclas para desbloquear. E eu não lembrava quais eram as 3 teclas, né? Depois que eu desbloqueei ele, bloqueou outra coisa, ainda bem que nós conseguimos arrumar um outro. Mas assim, tem também esses estresses, né, da tecnologia, mas nossos problemas foram outros ainda com a tecnologia. Então, é saber que vai ter esses problemas, mas nós, né, temos que saber lidar com eles, estamos assim à mercê, mas temos que buscar. Então, a competência 5 é a cultura digital. E aí nós precisamos buscar desenvolver, continuar desenvolvendo. Então, assim, em pleno século XXI, né, nós já estamos no de 2020, tem pessoas que ainda têm dificuldade com e-mail. E o que é o e-mail hoje? Ele é utilizado muito mais para questões de trabalho, mas se usa vários outros que são mais rápidos, outros meios também, né, que são importantes e que hoje vai fazer toda a diferença na nossa qualidade, na nossa profissão. Então tem outras formas de se trabalhar junto, que nem o Google Drive, que, por exemplo, o professor pode estar discutindo um projeto político-pedagógico e está elaborando ali, dando a sua participação. Um trabalho em grupo está utilizando esse Google Drive. Então tem várias ferramentas que facilitam a nossa vida, mas que nós não utilizamos porque não conhecemos. E como que nós vamos trabalhar isso no aluno se nós não trabalharmos em nós, não é? E é interessante dessa competência que não é só o professor da sala, mas são todos que precisam estar utilizando, estar ajudando nisso. Tá? Não é só um professor, mas são todos, né? Todas as especialidades. Então nós precisamos estar abertos ao novo. E é isso que a nossa geração às vezes tem um pouquinho de dificuldade, porque nós queremos fazer depois que eu já sei, igual aquela história, só vou andar depois que eu já não caí mais, então nós não andaríamos nunca. É a mesma coisa, não temos que ter algum conhecimento por conta de vírus, por conta de tantas outras coisas que pode danificar, mas nós não podemos ter aquele medo que nos paralisa. Tivemos que nos reinventar nessa pandemia, aprendendo muito nessa competência, isso mesmo. Fuçamos muito, os filhos nos socorrem, isso mesmo, os filhos nos socorrem nessa hora, ou os mais jovens, né? Outra questão é da comunicação. Os jovens, eles precisam, e as crianças precisam se comunicar. Então essa é uma das competências, né, mais voltadas para a comunicação. Analisar criticamente, saber se expressar, utilizar as variedades de linguagem e plataforma. Então se fala muito hoje uma questão do multiletramento, que é o que? Tanto as variedades linguísticas, que não é só a questão das convenções, né, sociolinguísticas, como também a questão das representações multimodais, né? E aí entra de novo os meios digitais. Então esse multiletramento que nós temos que pensar, por isso que não dá para a gente não desenvolver a nossa competência digital, porque nós temos que trabalhar muito além de só da escrita mesmo, entendeu? Então tem várias outras formas de se expressar, que é oral, visual, auditiva, tátil, gestual, espacial, né? Essa forma mesmo que nós estamos usando hoje é uma forma. Então não tem jeito, a época nos chama para a inovação, né? De certa forma nos empurra, nos obriga, né? Mais ainda com a pandemia. Então a escuta e a discussão também é muito importante, aquela roda de conversa desde bem pequenos lá na educação infantil é fundamental para essa e para tantas outras competências.
né? É um momento de defender ideias, mas também, isso a gente vê principalmente na educação infantil, ou bem no início do ensino fundamental, como que algumas crianças têm dificuldade de focar na discussão. Então está acontecendo uma discussão e estamos lá na roda de conversa. Quando chega a hora daquela criança falar, eles falam uma coisa nada a ver, que não está no assunto. Então assim, não está desenvolvendo habilidade para escuta. Então ele tem que entrar no assunto de acordo com, se ele tem essa habilidade desenvolvida, né? Não só eu vou falar, mas eu tenho que falar dentro de um contexto, não é mesmo? Então é outra coisa que nós temos que pensar, tanto também para o nosso dia a dia. Nós temos que saber ouvir, defender nossas ideias e também de diversas formas, utilizando diferentes linguagens. O que nós estamos usando? Hoje nós usamos aí as redes sociais, mas o que mais? Então fica aí essa reflexão. Como estamos expressando nossas ideias? Tá? Tem formas de escrever, hoje é muito fácil publicar o que se escreve. O que nós utilizamos, certo? E aí, para ilustrar um pouquinho essa competência, o Dani vai colocar um vídeo, certo? Peço que vocês acompanhem com atenção. E podem comentar. Professor Newton, em sexo, baseado na crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Versão brasileira, Herbert Richards. Pai, como é o feminino de sexo? Como é que é? Como é o feminino de sexo? Não existe. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? Quer dizer, não. Existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino do sexo? Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino? O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. O sexo masculino ou sexo feminino. Não deveria ser assexa? Não. Por que não? Por que não? Sexo é sempre masculino. O sexo da mulher é masculino? Não, o sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo mesmo, igual do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Quer dizer, olha aqui, tem um sexo masculino e um feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes? Não, ou são, mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, não muda a palavra. Mas então não muda o sexo, é sempre masculino? A palavra é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculino, seria o palavra. Tá, já chega, vem embora brincar, tchau. Sabe, amor, a gente tem que ficar de olho nesse guri nosso. Ele só pensa em gramática. O sexo da mulher é igual ao do homem? Acabou. Então, como que é difícil a comunicação, não é mesmo? É fácil? Não é? Então, é uma habilidade que realmente é difícil desenvolver na escola, mas é o lugar mais propício, que estamos ali para isso. Só que temos que continuar desenvolvendo, principalmente pelo nosso trabalho. E como nós vimos, não é fácil, é complicado. Como uma frase do Vygotsky que eu sempre gosto de repetir, as palavras estão saturadas por significado. E aí é muito difícil, muitas vezes, nos fazer entender com clareza, também compreender o que o outro quer dizer, ou falar aquilo que nós queremos falar, se fazer entender. Então é uma habilidade que precisamos desenvolver. A próxima que eu quero falar é o trabalho e projeto de vida. Vai falar da capacidade de gerir a nossa própria vida, estabelecer metas e perseguir com determinação e esforço projetos presentes e futuros. Então, vocês conseguem perceber que que envolve o trabalho, né, os projetos de vida
envolve a inteligência emocional. Por quê? Lembra do exemplo dos bambus, que tem uma meta e por isso cresce bastante, né? Que a meta é para o alto, ele não se perde muito em crescer para os lados com os galhos. Então ele tem essa meta, a questão para a questão do projeto de vida, essa questão do trabalho, é preciso muita determinação, foco, né? Perseverança e também capacidade de planejamento. Então, aí eu chamo a atenção de novo para a questão da autoavaliação aqui entra. Porque para ter, ele precisa disso ter a autoavaliação, o autoconhecimento. Porque a meta, eu preciso saber para onde eu quero chegar para mim ter. Então, assim, eu vou ter a meta, mas para mim estabelecer uma meta, eu preciso me conhecer para saber o que eu quero, onde eu quero chegar. Então, eu quero pedir para o Dani colocar a imagem, uma imagem para vocês darem uma olhadinha. O tempo aqui está diferente. Isso, Alice, o diálogo da Alice com o gato. Alice, você pode me ajudar? O gato. Sim, pois não? Para onde vai esta estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Gato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes vai pegar vários caminhos e não chegar a lugar nenhum. Então, entra a questão do autoconhecimento, da meta, do saber onde eu quero chegar. Onde. Só que para isso, o aluno precisa ser repertoriado. Nossos filhos precisam, nós precisamos, antes de fazer uma escolha. Então, na escola, o que nós podemos fazer? Repertoriar esse aluno em relação ao trabalho, ao mundo do trabalho, às profissões que existem. Além de trabalhar a inteligência emocional para ele se conhecer, além de trabalhar a questão de perseguir com determinação o esforço, a questão da perseverança. A necessidade do esforço mesmo, aquilo que a gente falou, que o mundo não é fácil, né? A tolerância à frustração é uma coisa que precisa muito no mundo do trabalho. A diversidade, lidar com a diversidade, com a capacidade de autoavaliação, eu preciso melhorar, em que eu preciso melhorar. O conhecimento sobre causas globais, afirmação argumentativa, capacidade de fazer inferência e defender posições. Então, tudo isso está relacionado a essa competência. Então, é preciso, essa da argumentação, que eu já estou entrando antes, desculpa. É preciso, sim, repertoriar, tanto para a competência do projeto de vida, quanto para a competência da argumentação. Voltando para o projeto de vida, quando você leva... Nós temos vários pais com diversas profissões diferentes, que têm assim, algumas peculiaridades interessantes e que muitas vezes nós não aproveitamos esse material tão interessante, tão vivo, para enriquecer nossa sala de aula, enriquecer nossas aulas. Então, tantos pais com diferentes trabalhos, e por que muitas vezes nós não convidamos para vir? Então, um projeto bem feito, essa competência exige assim, muitas vezes um projeto mesmo ao longo dos anos, porque é claro que é sempre bom valorizar aquilo que se tem, e assim, sempre ter o cuidado de apresentar a profissão, mas sem os preconceitos. Então, aquelas falas, se você continuar desse jeito, sem estudar, você não vai conseguir, você vai puxar a enxada, você vai para a roça. Se falava muito isso antes, não sei como que é hoje, mas assim, nunca isso pode ser uma fala de um professor. Por quê? Porque é um trabalho com valor como qualquer outro, e alguns vão se identificar com ele. Então, nós temos que respeitar, afinal, também, voltando à valorização do homem do campo, o que nós iríamos comer se não tivesse quem trabalha na roça? Então, existem vários talentos, várias habilidades, e cada um se identifica com uma. Isso, todo mundo é digno,
Então, temos que pensar o que estamos fazendo para desenvolver essa competência. Uma coisa que é importante estar colocando em relação às competências é a questão que nós precisamos estar repertoriando os alunos, só que também nós precisamos saber que, assim, eu não vou pegar, eu vou pegar uma aula e vou trabalhar essa competência. Na verdade, a competência ela se encontra quando nós trabalhamos outras dentro dos componentes curriculares. Então eu posso, sim, conhecendo as competências, enfatizar melhor, porque às vezes eu tenho já tenho um projeto lá que vai dar para mim enfatizar melhor essa competência, mas eu esqueço que existem as competências, então eu trabalho aquele projeto, mas eu podia, uma coisa ou outra que eu fizesse é melhorar um pouquinho essa questão do desenvolvimento da competência, e eu não percebo que dá para trabalhar naquela situação, tá? E aí nós entramos na questão da argumentação, mas uma outra coisa que eu quero reforçar em relação a essas competências do trabalho e do projeto de vida, a questão da autoavaliação, isso nós temos que aproveitar o portfólio para aproveitar essa autoavaliação. Então o portfólio é um documento que, como eu já disse na formação do planejamento, não é uma pasta para se encher de atividade, colocar prova e tudo mais e guardar lá, não. Na verdade ele tem toda uma estrutura, e uma delas é conter a autoavaliação do aluno. Isso é importante. E nesse momento, por mais que estamos vivendo sem as aulas presenciais, dá para estar pedindo essa autoavaliação do aluno, né? Então, como que o aluno acha que está aprendendo? E crianças menores é em forma de desenhos, maiores já conseguem escrever. Então, pode ser por diversas formas de expressão, mas é importante o aluno se autoavaliar. Tá? E o portfólio é uma parte que nos ajuda. Tem a autoavaliação das figurinhas, das caretinhas também. E a argumentação, acho que é que ninguém tem dificuldade de compreender o que é isso. Todos conhecem, todos, né, sabem que a importância da argumentação. Acho que isso é uma das coisas que nós desenvolvemos já há algum tempo na escola. Então, o que nós temos que pensar? O que eu posso fazer para melhorar, né? Na argumentação também entra um pouquinho da questão da inteligência emocional. Por quê? Porque eu preciso saber lidar com a discordância do outro. Vocês já perceberam que existem pessoas que muitas vezes não conseguem lidar com essa discordância. Então, numa discussão, ao invés de apresentar o seu ponto de vista com calma, ela começa a gritar. Então, é onde a falta de inteligência emocional vai afetar essa competência, que é a da argumentação. Por quê? Porque ela não vai saber debater com respeito as colocações que é contrárias à opinião dela. Então, nós temos que saber que é aquilo que eu falei, as pessoas têm direito de discordar, cada um é cada um. E nós temos o direito também de colocar a nossa opinião, mas sempre com respeito. Sem respeito fica complicado. Então, tem aquele ditado que diz, quem grita é porque não tem argumento. A hora que o argumento acaba, então precisa gritar. Não é? Então, e para desenvolver isso, eu preciso o quê? De informação. Como que eu vou argumentar se eu não tenho conhecimento lá da competência 1? Se eu não aprendi a aprender, se eu não sei buscar, eu só sei o que os outros me dão mastigado, eu não sei buscar o conhecimento. Eu vou ficar com essa competência um pouco defasada. Então, buscar informação, conhecimento, né? Isso que vai dar segurança na hora de falar. Pesquisas. Então, aquelas pesquisas que nós pedimos para os alunos fazerem. Então, é importante na hora da pesquisa orientar onde pesquisar por conta daquilo que está lá da outra competência, da necessidade, né, de saber onde que é confiável, onde que não é. E a roda de conversa ajuda muito também, e tantas outras dinâmicas próprias para isso mesmo. Produção de texto para aqueles maiores, né? A discussão na hora da interpretação de textos, notícias, debates. Então isso é muito importante.
E aí nós chegamos na competência 8 do autoconhecimento e autocuidado. O autoconhecimento nós falamos bastante sobre ele e nesse eu acho que eu coloquei aí, Dani, a ordem contrária, tá? Eu queria que você colocasse o vídeo. Eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo que é também de certa forma uma homenagem para vocês, professores, diretores, coordenadores, demais profissionais da educação que estiver nos assistindo, ou se porventura algum pai, mãe, que é muito importante a gente lembrar. Uma arca, não é isso? Quer dizer, uma arca é uma coisa enorme. Eu nem saberia por onde começar. Eu ouvi muito isso. As pessoas querem mudar o mundo e não sabem como começar. Quer saber como mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Construa a arca. Falando de uma arca, não é isso? Quer dizer, uma arca. Então, vocês já tinham, acho que a maioria já assistiu a volta do Todo-Poderoso, e essa reflexão nós vamos refletir mais sobre ela na competência 10. Mas o autoconhecimento, o autocuidado, como que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim mesmo? Queria que você colocasse o outro vídeo agora do Carlinhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pedido da nossa amiga Vanessa, venho aqui cantar uma música para vocês, professores e funcionários da educação. Vamos lá? Sou reflexo do teu amor, espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor, espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. E é isso que diz a música: sou reflexo do teu amor, que nem as tribulações, nem as nossas imperfeições, nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando, nos afastará daquele que cuida de nós em todos os momentos. Ok? Valeu! Esse sim era a homenagem para vocês. Por quê? Porque o autoconhecimento, eu vi uma frase essa semana que eu gostei bastante, que nós nos conhecemos bem quando nós conhecemos Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então isso ajuda muito a gente se autoconhecer e se valorizar. Por quê? Porque muitas vezes nós nos criticamos muito, exigimos muito de nós mesmos. E é claro, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, é importante isso. Porém, nós temos que saber também que temos limitações, que temos defeitos, que temos falhas, e precisa olhar para isso com carinho. Porque se nós não conseguimos ter essa empatia, a empatia com o outro, eu preciso ter primeiro esse cuidado. Para ter essa empatia com o outro, eu preciso ter primeiro esse cuidado, esse olhar com cuidado para mim mesmo. Então, esse se autoconhecer, ver os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, lidar com as emoções e cuidar da saúde tanto física como emocional. Então, reconhecer as emoções, os sentimentos, autoconfiança, autoestima, o cuidado físico com a saúde
E uma coisa que ajuda muito nesse autoconhecimento são os poemas, poesias, as histórias e coisas assim. Você vai trabalhar com isso dentro de coisas que você já está trabalhando nos componentes curriculares. Dinâmicas, tem dinâmicas próprias que vai ajudar, brincadeiras, para se autoconhecer e também sempre estar levando para esse autocuidado. Nós vemos hoje em dia muitas crianças adolescentes, teve uma época que aconteceu demais aqui em Itaciba, hoje parece que diminuiu, mas às vezes ainda acontece, com automutilação, né? Números altíssimos de suicídio. Então, inclusive a gente volta à questão do mês do suicídio. Então nós precisamos ensinar nossos alunos, nossos filhos e nós mesmos a nos olhar com esse carinho, com essa compreensão conosco mesmo, tá? Valorizando a diversidade, compreensão da emoção, isso lá na empatia e cooperação, que também é uma habilidade, uma competência voltada para que necessita do desenvolvimento da inteligência emocional para a gente ter essa competência. Então, isso nós já falamos bastante na outra live, né, só vai reforçar, tá? Então, compreender, ser solidário, colaborar, respeitar a diversidade social, econômica, política e cultural. E aí, eu queria entrar na questão também dos bambus. Pedir para o Dani colocar uma imagem para a gente entender que... Pode falar. Para a gente entender que os bambus, uma coisa que eu não falei deles foi que, além deles ter foco, né, saber que é oco, aprofundar bastante a raiz profunda para isso que dá força para eles, preste atenção como que ele é uma moita, né? Dificilmente você vai ver um bambu, a não ser que alguém tiver arrancado, mas eles não nascem sozinho ali, um bambuzinho lá, ele ia ser forte tanto quanto? Não. Então uma das características do bambu, aquela resiliência que numa tempestade a gente vê eles deitarem e não se quebrarem, e além disso, essa resiliência individual, essa capacidade individual, o que ajuda muito é essa questão de estar ali, ó, na comunidade, juntos, né? O bambuzal ali, e um se entrelaçando no outro. Presta atenção na imagem, como que quando um se entrelaça no outro, um dá sustentação para o outro. E isso torna mais forte. Então, assim como hoje, nessa live, contamos com a participação na quarta do Denner, tirou leite, veio correndo aqui, depois de tirar leite para fazer a live. O Dani se doando aqui a semana inteira. A Débora, que mesmo cansada, chegou 10 horas em casa, fez. Mas assim, nós temos com quem contar para melhorar. O Carlinhos ontem, que sai de madrugada, chega tarde também, pedi para ele, chegou cansado, mas fez. Então isso mostra também o quanto que as pessoas que passaram pela educação levam nossas marcas que nós deixamos e também nos reconhecem, por mais que muitas vezes não nos digam, porque teve esse carinho de se doar por nós, pela nossa educação. Então, aquilo que nós aprendemos, temos que exercitar a demonstrar mais, falar mais, né, sobre a nossa gratidão. Então, acho que fica essa imagem dos bambus, que nós conseguimos. Hoje nós não podemos nos entrelaçar muito fisicamente, mas tem como, assim como aconteceu aqui hoje, nessa live, tanta participação, tem como a gente continuar se entrelaçando. E aí a última, que é a responsabilidade, a cidadania, estabelece que crianças e jovens podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa e solidária. E aí sim eu queria que vocês relembrassem aquele trechinho do filme do Todo-Poderoso. Não adianta nós ficarmos reclamando e quando chega a hora de fazer a nossa parte, nós fazermos do mesmo jeito, com a mesma falta de responsabilidade ou com os mesmos defeitos. Então, tudo que nós vamos fazer pede-nos que ponderemos as consequências daqueles atos.
a questão da ética, que então precisa ser ensinada, como o doutor Felipe falou ontem, nós precisamos muito cuidar dos nossos testemunhos. A gente sabe que nós somos falhos, que nós lutamos dia a dia para fazer aquilo que nós sabemos que é certo, e algumas vezes a gente não consegue. Mas assim, precisamos ter essa intencionalidade, porque se nós falamos uma coisa e fazemos outra, realmente vai ser difícil a questão da ética com os alunos. Então, se eu falo, não grita, mas eu grito, né? Se eu sou muitas vezes agressivo, como que eu vou agressivo no olhar, né? Que ninguém é louco de agredir aluno. Mas isso também com os filhos, né? Às vezes nós queremos ser tratados com carinho, mas tratamos sempre com muita rispidez. Às vezes respondemos de qualquer jeito, porque é criança, como a gente não fala com um adulto. Então temos que ter cuidado. Então, a postura ética, participação social e liderança, a questão da atitude mesmo. E aí entra a questão da participação, de assembleias, de conselho, né? Nós estamos elaborando o plano da primeira infância, nós pedimos para as crianças do CEMEIS desenhar com algum questionamento que foi feito. Por quê? Porque as crianças, elas participam muito nessa questão do desenho, então eu preciso deixar a criança participar do planejamento, então preciso deixar um espaço para a criança demonstrar a sua participação, o que ela gosta e o que ela não gosta, inclusive, porque muitas vezes a gente gosta de ouvir aquilo que a gente quer, né? Temos que estar pronto para ouvir muitas vezes aquilo que não queremos. Então precisamos entender que somos um com o mundo. Então, quando fala de ética, é levar a criança a entender que se destrói a natureza, destrói o quê? O meio ambiente. Quando eu destruo o mundo, eu estou destruindo a mim mesmo, porque nós somos um no mundo. E é isso. Nós vamos nos despedindo. A secretaria o pessoal da secretaria vai se despedir. Só quero fazer uma reflexão rápida antes sobre a questão da paz nesse tempo que estamos vivendo e que não tem sido fácil para ninguém. Eu quero contar uma história para a gente encerrar sobre um rei que decidiu fazer um concurso para ver quem pintava o melhor quadro que representasse a paz. E aí muitos foram os quadros, mas aí ele gostou mais de dois. Um era uma pintura de um céu azul, as nuvens, um lago calmo e tranquilo. Lindo, inspirava uma paz. O outro era uma tempestade bem turbulenta, com raios, raios, faísca, e aquele vento deitando tudo aquela tempestade. Com uma cachoeira também bem torrencial. E aí o que acontece? Mas no meio daquele cenário, atrás da cachoeira tinha um ninho, um arbusto, na fenda da rocha ali, um ninho com o passarinho. E aí, mesmo diante de toda aquela turbulência, o passarinho estava em paz, dormia tranquilo. E ele escolheu esse quadro, porque esse quadro mostrava que mesmo diante de todas as situações, a paz verdadeira não é a paz quando as situações estão fáceis, propícias, mas a paz verdadeira é aquela que nós trazemos dentro do nosso coração, que conseguimos manter no momento de dificuldade. Então eu quero quero agradecer por tudo, pela atenção, pelos comentários, e se queremos algo melhor, temos que fazer o melhor. Se não nos mudarmos sozinhos, também não. Isso mesmo, do filme. Se eu quero mudar o mundo, tem que começar de mim mesmo, pelas pequenas coisas. Então, beijo, abraço, e vou colocar minha máscara porque nós vamos encerrar em conjunto. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso congresso, da nossa semana de formação. Vamos se juntando aqui, porque a gente quer agradecer a participação de todos
e que tenha sido de muito proveito para todos nós, né? Nós nos reinventamos, fazemos algo super diferente. A gente estava falando lá, a Vanessa falando das competências, né? Que a gente precisa da ajuda, né? E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a foto aqui da nossa sala, da minha e da Vanessa. Nós tivemos que ter muita ajuda, porque nós não podíamos e não tínhamos essa competência, essa habilidade. E o Dani se dispôs a estar aqui com a gente todos os dias. E para que tivesse essa qualidade de formação, essa qualidade de imagem, de som que vocês estão recebendo. Então, para mim é um motivo de muito orgulho, mas a gente agradece muito a ele por ter se disposto a estar aqui com a gente, tá bom? E essa equipe aqui é nota 1000, porque todo mundo segurando a corda. O Dri não tá aqui agora, mas era para ele estar. Ele teve que resolver um problema, mas ele também sempre aqui pronto a nos ajudar. O Pepe tá de férias, mas eu acho que valeu muito, né, Vanessa? Valeu muito a pena. Aliás, nós estávamos falando aqui, eu acho que isso aqui é um bom caminho, né? De formação. Nós até estamos já nos acostumando. Eu acho que a gente vai fazer mais coisas aí. E vocês têm que lembrar que vocês estão devendo 5 horas para nós, né? Infelizmente, essa semana nós tivemos que quebrar um dia. Mas aguardem que nós teremos uma outra formação para completar as 5 horas. Eu vou dar as orientações para os gestores, tá? Mas será no fim do mês, tudo bem? E vocês estão de parabéns, todo mundo respondendo o questionário. A gente está vendo que realmente está sendo muito 10. Valeu mesmo, valeu tudo que vocês fizeram e a participação de todos vocês. Na verdade, nossa expectativa superou, porque realmente nós não esperávamos esse feedback, essa devolutiva, professor, dando devolutiva. Fala, Bruno. Nós agradecemos, né, vocês, a gente sabe do empenho de todos vocês agora durante esse período, né, eu sou também mãe, estou acompanhando aí de perto algumas de vocês, e que legal, né, a gente ter a oportunidade. É bem isso que a gente já falava no início da semana, né? A gente tem que se reinventar, a gente às vezes pode até entortar, mas a gente não pode quebrar, né? Então, nós estamos aqui, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Só mais uma coisinha, temos novidades para o final do ano, tá? Vamos pensando numa boa prática pedagógica. Nós estamos organizando um segundo congresso, mas de boas práticas. E aí, quem será os protagonistas? Tcharam! Os professores que estão fazendo o melhor e está chegando em nós. Então, vamos nos organizando. Nós já estamos escrevendo aqui o nosso próximo congresso e no final do ano tem mais. Esperem, aguardem. Vocês serão convocados para isso. E eu tenho certeza que vocês farão o melhor. Outra coisa também, aquela ideia do Eduardo, das oficinas, eu acho que nós vamos fazer um questionário para ver quem se disponibiliza e a gente faz a semana das oficinas aí, ou um dia de oficina, mas vamos pegar quem está disponível, que tem. Nós sabemos que tem muitas habilidades, muitos talentos aí que dá para ser compartilhado. Não precisa ser profissional, mas basta saber fazer, que é a competência. Basta ter competência naquilo, não precisa ser expert no assunto. Valeu, gente. Palmas para vocês! Tira uma foto nossa, Dani.